Certo, então a Moonshot IA já está falando sobre o Kimi K4 e o timing disso é meio louco, porque o K3 mal foi lançado há 2 semanas. Duas pessoas com conhecimento dos planos dizem que o próximo modelo será significativamente maior que o K3, que já é um monstro. E há exatamente uma coisa no caminho. Para treinar algo desse tamanho, a Moonshot precisa de mais chips de IA de ponta da NVIDIA. E segundo as regras de exportação dos Estados Unidos, empresas chinesas não deveriam estar recebendo esses chips de jeito nenhum. O que nos leva ao assunto sobre o qual todos vêm sussurrando desde meados de julho. Kimi K3 é atualmente o maior modelo open source disponível hoje, com 2,8 trilhões de parâmetros. Segundo 3 pessoas, ele foi treinado em hardware da NVIDIA, incluindo o avançado Blackwell. Isso confirma em parte o que Michael Katsius, alto funcionário da Casa Branca, publicou no X, deixando de ser boato em servidor do Discord. Moonshot agora busca mais acesso ao Blackwell para preparar a próxima geração, incluindo o K4. O problema é que a versão da Casa Branca difere do que fontes afirmam ter ocorrido. Katsius afirmou que o K3 foi treinado em um data center na Tailândia. E esse enquadramento é importante, porque o acesso chinês aos chips da NVIDIA na Tailândia pode ser permitido pelas regras atuais dos Estados Unidos. É a explicação mais simples, exceto que uma das 3 fontes diz que o K3 foi treinado parcialmente dentro da China. E o motivo é um dos gargalos mais subestimados dessa história. As próprias regras da China para a transferência de dados transfronteiriços tornam um pesadelo mover os enormes conjuntos de dados de pré-treinamento para uma instalação no exterior. Mesmo querendo ficar no exterior e estando em conformidade, Pequim te obriga a voltar. Regulamentações de 2 governos indo em direções opostas fazem o modelo ser treinado em um ponto intermediário. O como é o que mais me impressiona do ponto de vista da engenharia. A Moonshot não podia apenas buscar um fornecedor e alugar um supercluster unificado, pois ninguém na China tinha Blackwell suficiente disponível. Eles buscaram pelo menos 2 empresas chinesas de nuvem com Blackwell, mas não se sabe como esses provedores obtiveram os chips, provavelmente violando regras de exportação dos Estados Unidos. O que a Moonshot conseguiu no final foi um conjunto de servidores Blackwell com 8 chips cada, conectados para formar algo grande o suficiente para treinar, um bloco básico muito menor do que o que os maiores laboratórios americanos usam em treinamentos de ponta. Para isso, os engenheiros da Moonshot melhoraram o design da rede, otimizando a comunicação entre chips e principalmente entre data centers de diferentes provedores. Treinamento distribuído em vários provedores usando hardware que não deveriam ter. Eles não são os únicos nesse jogo. Dias depois do lançamento do K3, a Alibaba lançou o Qwen 3.8, Max, seu maior modelo até agora, com 2,4 trilhões de parâmetros alegando desempenho comparável aos principais modelos dos Estados Unidos. 2 fontes dizem que a Alibaba treinou o modelo em chips NVIDIA, inclusive o Blackwell. Volte para dezembro, quando foi divulgado que a DeepSeek treinava seu novo modelo em chips Blackwell contrabandeados para o país. Esse modelo, o V4, foi lançado mais cedo neste ano. Agora temos um padrão claro: 3 dos laboratórios mais visíveis da China, 3 dos lançamentos de modelos de pesos abertos mais comentados, todos com hardware da NVIDIA por trás. Essa é a parte estranha da narrativa, pois muitos dizem que startups chinesas estão revolucionando o Vale do Silício. E estão mesmo. Mas elas estão fazendo isso enquanto dependem da tecnologia americana para chegar lá. Pequim investiu grandes somas de dinheiro estatal na indústria nacional de chips por anos. E para inferência, para realmente rodar os modelos, a China está adotando silício local bem rápido. O treinamento é o obstáculo. Um pesquisador de uma grande empresa de tecnologia chinesa, que trabalha com treinamento de modelos, afirmou que o K3 iniciou uma nova corrida armamentista entre desenvolvedores chineses. Eles e outros destacam que precisam da NVIDIA por 2 motivos: estabilidade e rede rápida. Fazer isso com chips locais seria ainda mais difícil. Eles afirmam que isso seria entre muito difícil e completamente impossível, tornando a posição geopolítica dessas empresas precária. Cada modelo aberto de ponta treinado no Blackwell mostra que as restrições de exportação dos Estados Unidos não funcionam como planejado. E isso acontece
num momento em que modelos abertos chineses sendo adotados por empresas americanas já deixam Washington nervoso sobre a posição da China em IA, com esses modelos ganhando espaço em relação aos principais modelos dos Estados Unidos e reduzindo seu potencial. Nos Estados Unidos, alguns afirmam que os modelos foram baseados diretamente no trabalho americano. Na mesma postagem no X, Catsius acusou a Moonshot de usar resultados de modelos dos Estados Unidos para treinar o K3, uma acusação de destilação comum sempre que um laboratório chinês supera expectativas. E esta parte do vídeo de hoje é patrocinada pela OpenArt e é especialmente útil se você tem um negócio, canal, agência ou vende online. Um dos usos mais práticos do Director é a publicidade. Bons anúncios em vídeo exigem tomadas do produto, clipes no estilo UGC, narração, música, diferentes abordagens e vários ângulos, tudo isso mantendo a consistência. Director é uma experiência baseada em chat com LLM, usando o mesmo modelo de linguagem que Claude Opus 4.8. Assim, até um iniciante pode evitar boa parte do conhecimento técnico exigido para gerar e editar conteúdos complexos. Você age como um diretor. Explique o produto, o público, o estilo e o resultado que deseja. Depois, converse com o diretor enquanto ele cria e revisa um vídeo comercial pronto para uso. Para negócios individuais, isso é valioso, pois todo o processo de criação de conteúdo comercial ocorre em um só lugar. Isso é direção de vibe. Você orienta o conceito, a apresentação, o ritmo e a edição final por meio de conversas. O diretor pode criar vídeos de até 5 minutos de duração, incluindo anúncios UGC, anúncios de produtos, campanhas de branding, vídeos explicativos, conteúdo para redes sociais e variações de campanhas com produtos, vozes e estilos consistentes. Se você quiser experimentar por conta própria, acesse a descrição e use nosso link para ganhar 15% de desconto. Quem fizer upgrade para o plano avançado ou superior até 31 de julho, pode ter até 40% de desconto em modelos participantes até 31 de dezembro, incluindo Cetins 2.5 Nano, Banana 2 Lite C, CD-RIM 5.0 ProGemini Omni Flash, Kling Version 3 Omni, GPT Image 2 e Grok Image. Tudo bem, agora voltando ao vídeo. Agora, do lado da inferência, o cenário é diferente, mas não exatamente confortável. Moonshot depende fortemente do H20 da NVIDIA para realmente rodar o K3 na plataforma Kimi, de acordo com 3 pessoas com conhecimento direto. E o H20 é o chip que as regras dos Estados Unidos permitem que startups chinesas comprem. A empresa recomenda que qualquer empresa de nuvem ou cliente que hospede o K3 em seus próprios servidores conecte pelo menos 64 chips de servidor só para disponibilizar o modelo. 64 no mínimo, e essa é a recomendação, não o limite máximo. A popularidade sobrecarregou a capacidade deles. Em menos de 48 horas após o lançamento, Moonshot parou de aceitar novas assinaturas completamente. O post deles no X sobre isso foi só: "Nossas GPUs estão sentindo a pressão", que é uma atualização de status bem compreensível, e disseram que reabririam assim que mais capacidade de computação estivesse disponível. Só que encontrar essa capacidade de computação vai levar um tempo, e o motivo é um belo nó regulatório. Pequim vem desencorajando as empresas locais de usarem o H20 e empurrando elas para aceleradores projetados na China. Em teoria, tudo bem. O problema é que rodar algo como K3 exige grandes configurações de servidores conectando dezenas ou centenas de chips juntos. E esses racks construídos em torno de silício projetado pela Huawei e similares simplesmente ainda não estão amplamente disponíveis. Clientes enfrentam prazos de entrega de até 6 meses. O governo diz para não comprar o chip disponível, mas a cadeia de suprimentos local só terá alternativa no próximo ano. Muitas empresas chinesas têm usado como alternativa alugar capacidade de computação no exterior. A Tencent, por exemplo, alugou capacidade de um data center perto de Osaka, equipado com milhares de chips Blackwell pertencentes à empresa japonesa Data Section, segundo o Financial Times. Acordos assim não são proibidos atualmente. ênfase em no momento, pois Washington avalia controles mais rígidos a empresas chinesas, acessando chips avançados dos Estados Unidos remotamente. Na semana passada, foi divulgado que o Bureau of Industry and Security, do Departamento de Comércio,
mantém uma investigação formal aberta para apurar se empresas como a Moonshot acessam chips avançados de IA americanos. Essa possibilidade está sendo analisada de perto. A reação nos Estados Unidos foi realmente dividida e não da forma que você esperaria. O sucesso do Q3 levou o governo Trump a intensificar suas críticas aos modelos chineses, mas Jensen Huang foi ao Axios e disse que as empresas americanas deveriam sim ter permissão para usar modelos chineses de código aberto como o Q3. No fim da semana passada, Huang fez sua primeira postagem no X, compartilhando uma carta assinada pela NVIDIA e outras 24 empresas sobre a importância dos modelos de código aberto. A opinião dele era que o mundo precisa tanto de modelos de ponta fechados quanto de modelos de ponta abertos, e a indústria, em sua maioria, concorda com ele. A maioria das empresas americanas de nuvem, grandes de tecnologia e startups, apoia o uso de modelos chineses com pesos abertos por empresas dos Estados Unidos. Os dissidentes são um pequeno grupo, principalmente a Anthropic e a OpenAI, que têm defendido restrições ou regulamentações, ou de alguma forma desencorajado empresas americanas de utilizarem esses modelos, alegando preocupações teóricas de segurança nacional e cibersegurança. Sobre o que os benchmarks realmente medem, a OpenAI publicou algo esta semana que é um exemplo muito claro de como grande parte da pontuação de avaliação não depende do modelo em si. O cenário é o seguinte: GPT 5.6 SAL resolveu antigos problemas matemáticos em aberto, incluindo a conjectura do ciclo de cobertura dupla, e também venceu o Pokémon Fire Red. Depois ele vai para o Arc AGI 3, um benchmark de jogos de quebra-cabeça em 2D e marca 7,8%. O GPT 5.5 mal conseguia jogar, com apenas 0,4%. No placar de um desses jogos, nenhum modelo de fronteira passa do primeiro nível. Então a OpenAI foi investigar, inspirada pelo próprio relatório da ERC sobre onde o GPT 5.5 falhou. No início, eles notaram o mesmo que a ARC. O modelo parecia lerdo. Ele ficava lá pensando para sempre antes de cada ação e quase não avançava. Mas duas coisas no ambiente de teste acabaram causando o problema. Primeiro, após cada ação do jogo, todo o raciocínio privado do modelo era descartado. Então, a cada jogada, ele reconstruía sua compreensão de um jogo desconhecido do zero. Ele via o registro das jogadas anteriores e anotações anexas, mas não os planos ou percepções que as originaram. Em segundo lugar, o ambiente de teste usava truncamento rotativo. Então, quando a conversa ultrapassava 175 mil caracteres, as mensagens mais antigas começavam a ser removidas, sem memória de seu pensamento e gradualmente sem memória de suas ações também. Os modelos são treinados para raciocinar em privado antes de responder ou acionar uma ferramenta, e essas mensagens de raciocínio ficam no histórico com resumo quando a conversa fica longa. Assim são lançados o ChatGPT e o Codex. Então, eles reconstruíram o ambiente de teste do Arc AGI 3 na API de respostas, onde passar o ID da resposta anterior mantém o raciocínio entre as interações e chamadas de ferramentas automaticamente, e trocam o truncamento por compactação. Duas mudanças surgiram de imediato. Sal passou a gastar menos tempo decidindo, pois não precisava reconstituir o jogo a cada turno, e melhorou muito em aprender durante a partida e manter uma estratégia coerente. A truncagem contínua fazia o Sal operar quase sempre com a janela de contexto cheia, o que reduzia o desempenho. Os números: 13,3% no conjunto público com o ambiente de teste oficial, 38,3% com raciocínio retido e compactação. Quase triplo da pontuação com 6 vezes menos tokens gerados. A pontuação mede a eficiência da ação humana em relação a uma linha de base. Com base nos logs oficiais de jogabilidade, a OpenAI estima o testador humano médio alcançou cerca de 48%. Os modelos não sabem como são avaliados, nem veem sua pontuação durante a execução. Cada ação só mostra uma descrição em texto do quadro e nível atual. A implementação deles é limitada a 175 mil tokens não caracteres, mas como a tokenização é quase 1 para 1, o resultado é semelhante. E nesse jogo, onde nenhum modelo de fronteira passa do nível 1, Sal resolveu todos os 6. Para ser justo com Arc, o sistema genérico é proposital.
Sem ferramentas ou recursos especiais, argumenta-se que uma configuração básica revela deficiências e garante comparações justas, enquanto desenvolvedores comerciais adaptam sistemas conforme cada modelo. Há evidências de que o sistema faz diferença em outros contextos. Sal venceu Pokémon Fire Red usando apenas o sistema de visão no stream de Pokémon do GPT. Passou pelo Slay Spire usando o Codex no stream da Epoch IA e conseguiu avançar nas primeiras fases de Baba Is You, compartilhado por Piotr McDowell e Piotr Grabowski. Ethan Mollick mostrou o modelo vencendo um desafio diário aleatório em Slay Spire 2 lançado após seu limite de conhecimento. As recomendações da OpenAI são diretas. Prefira a Responses API às Chat Completions legadas, mantendo o raciocínio e usando compactação. Ao comparar modelos, baseie-se em avaliações configuradas para isso. Dizem ainda que não é a primeira vez que uma nota pública baixa foi ligada a um executor que descartou mensagens de raciocínio. Se você quiser tentar os quebra-cabeças por conta própria, há 25 jogos de demonstração disponíveis em arcprize.org/arcprize.org/tasks. Último ponto importante. Na terça-feira, mais de 1.100 funcionários de grandes laboratórios aderiram à iniciativa Pacing the Frontier, pedindo ao governo dos Estados Unidos apoio a um esforço internacional para criar ferramentas técnicas e de governança que controlem o ritmo do avanço da IA automatizada. Meta, Anthropic, OpenIA e Google estão todas representadas com apoio das organizações sem fins lucrativos, Guidelight IA e Encode IA. A lista de assinaturas não inclui funcionários juniores. O CEO da Anthropic, Dario Amodei, e vários cofundadores, o vice-presidente de pesquisa em IA da Meta, Dong Song, e o cientista-chefe da OpenAI, Jakub Pachok. A OpenAI respondeu no X, dizendo que, em algum momento, a aceleração no desenvolvimento de tecnologias de ponta pode ficar tão alta que o mundo precisará controlar o ritmo do avanço. A Anthropic citou sua pesquisa de autoaperfeiçoamento recursivo do mês passado como prova da necessidade dessas ferramentas para a preparação da sociedade, e também solicitou no mês passado que grandes laboratórios avaliassem uma pausa conjunta. Sistemas de alerta podem começar a se aperfeiçoar mais rápido do que os riscos são gerenciados. Separadamente, na segunda-feira, a NVIDIA anunciou uma coalizão com a Adobe, a CrowdStrike e outros para desenvolver ferramentas de segurança e cibersegurança em IA. Isso ocorre após um incidente recente de cibersegurança da Hugging Face que levou preocupações com agentes autônomos fora de controle. A matéria da Reuters foi assinada por Anjata Rupai, de Bengaluru. Esse é o Panorama. Comente sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima.